Olá, amigos. Amigos, quero partilhar um pouco com vocês a respeito de uma verdade apresentada aqui pelas Escrituras. Eu estou me baseando na segunda carta do apóstolo Paulo ao seu filho Timóteo. Apóstolo Paulo, Rabi Shaul, e ele deixa aqui evidente três situações que elas se conectam, elas se interligam umas às outras, e a primeira delas é a respeito do verdadeiro encargo apostólico, ou então das patentes daquilo que é o verdadeiro encargo apostólico. Eu quero abranger um pouco mais as patentes do verdadeiro serviço ministerial, do verdadeiro ministério, do verdadeiro pastor, as patentes do verdadeiro mestre, do verdadeiro profeta, do verdadeiro presbítero, do verdadeiro servo, da verdadeira mensagem, do verdadeiro evangelho, da verdadeira comunidade messiânica. Então, quero refletir um pouco com você sobre essas patentes. Paulo começa o seu ministério sendo rejeitado, pelo menos, especialmente 14 anos, sendo rejeitados pelos demais apóstolos que estavam ali desde Jerusalém. Esses apóstolos estavam ali, permanecidos em Jerusalém, aguardando do alto poder, para que a partir disso fossem testemunhas além de Jerusalém. E Paulo foi privado desse convívio, desse dínamo que ocorria ali entre os apóstolos, porque simplesmente eles se enciumaram em relação a Paulo e se fecharam contra o apóstolo Paulo e deram para o apóstolo Paulo uma passagem de ida sem volta para os gentios, para as nações da terra. E Paulo, portanto, foi privado desse dinamismo que acontecia ali entre aqueles que estavam ali naquele funcionamento apostólico. Então já começa por aí. Paulo se vira e trabalha e se dedica ao serviço a Yeshua. E aí nós vemos ao longo das escrituras, da narrativa, os açoites são muitos, as prisões são muitas, as algemas, os naufrágios são muitos, os jejuns. A narrativa no original fala sobre falta de comida, a falta de comida. E ao final aqui ele deixa bem claro para o seu filho Timóteo, assim que ele chega em Roma, para ser aprisionado numa prisão domiciliar, numa casa alugada por ele próprio. Então ele faz uma outra recomendação, que já seria o segundo assunto que eu quero abordar com vocês. Seria o abandono daqueles que o abandonaram por causa da vergonha em relação às prisões, em relação às algemas, experimentadas pelo próprio apóstolo Paulo. Então, aqueles que abandonaram o verdadeiro porque simplesmente ele é verdadeiro, não havia outro motivo aparente, abandonaram porque é verdadeiro. Então já entramos no segundo aspecto, que é o abandono em relação ao verdadeiro encargo por causa das suas patentes. Então o verdadeiro encargo sofre essas patentes e agora ao final tem que sofrer esse abandono daqueles que estavam com ele, que foram guiados por ele, que foram orientados por ele ao longo de um tempo. Então, aqui nós temos vários. Ele fala aqui para Timóteo: Timóteo, meu filho, esteja ciente que os da Ásia todos me abandonaram. Todos os da Ásia me abandonaram, todos. Então, tenha ciência. Ele chama Timóteo para fazer uma análise, fazer uma interpretação, uma análise do sistema da coisa. Timóteo, todos me abandonaram por causa das minhas cadeias, algemas. Então, depois ele faz mais uma referência a respeito disso. Na minha primeira defesa, na ocasião da minha primeira defesa, todos me abandonaram. Os da Ásia, todos me abandonaram. E depois ele dá aqui alguns nomes. Ele dá alguns nomes de pessoas que estavam com ele, que foram orientados por ele e depois o abandonaram por causa dessas cadeias. O primeiro deles é Demas, talvez. Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Demas é um nome composto que fala a respeito daquele que reina em favor do povo. Podemos sugerir aqui algo do tipo mestre que ensina o que o povo quer ouvir, prega aquilo que o povo quer escutar,
que trabalha segundo as concupiscências, as cobiças do próprio povo. Então Demas, tendo amado o presente século, o século fala de um sistema que governa no mundo, um sistema de valores, um sistema fechadinho de crenças e valores, que são encontrados aqui no regime temporal, mundano nosso. Né? Tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Tessalônica é outro nome composto, que é algo do tipo vitória do engano, aonde prevalece o engano. Né? Então, depois ele dá outros nomes. Alexandre, esse nos causou grandes males, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Né? Se abstenha de Alexandre, cuidado com Alexandre, né? Porque ele resistiu fortemente às nossas palavras. Então, essas são as patentes do encargo apostólico, a resistência daqueles que estavam com o verdadeiro ministro, servo apostólico. Né? Então, esses são aqueles que abandonaram o verdadeiro porque ele é verdadeiro. Né? Depois tem os leais, esse é o terceiro fundamento, o terceiro grupo, os leais. Então Paulo fala para Timóteo: Timóteo, vem ter comigo depressa, se não me engano, antes do inverno. Traga contigo os pergaminhos, os livros, a capa, traz contigo Lucas, não é? Vem-te depressa. Né? Aliás, não é Lucas, Lucas estava com o apóstolo Paulo, traz contigo Marcos, porque me será muito útil para o ministério. Então Lucas estava com o apóstolo Paulo. Marcos deveria vir com Timóteo, porque ele seria muito útil para Paulo. Então, imagina você, aqueles que ainda desejam ser úteis ao verdadeiro encargo, ao verdadeiro serviço, ao verdadeiro servo, porque ele é verdadeiro, independentemente das circunstâncias negativas, porque ele é verdadeiro. Né? Então traz contigo Marcos. Vem-te depressa, Timóteo, vem-te depressa. Timóteo, meu filho, gerado por mim, provado por mim e aprovado por mim, depois certificado pelo apóstolo Paulo como um dóquimo. Né? Então, e depois ele dá mais uma referência a respeito de Onesíforo. Onesíforo, este não se envergonhou das minhas algemas. Onesíforo, sim, este não se envergonhou das minhas algemas. Então eu quero que você reflita brevemente em qual dos grupos você está navegando. Né? Se você está navegando entre os leais, aqueles que são úteis, aqueles que vão depressa se associar, aqueles que querem permanecer, como Lucas, que estava permanecendo com Paulo, mesmo numa situação de cadeia, ou seja, se colocando numa cadeia juntamente com ele, né? Se você é como um Timóteo que é gerado e permanece com aquele que te gerou até o fim, né? Independentemente das suas situações negativas, difíceis, né? Ou se você está navegando entre aqueles que abandonaram o verdadeiro porque ele simplesmente é verdadeiro, né? Ou se você já está com essas patentes, as patentes do verdadeiro, sofrendo as cadeias, sofrendo as prisões, sofrendo as perseguições, sofrendo os naufrágios, sofrendo a falta, as privações, sofrendo as perseguições, sofrendo as resistências, sofrendo as rejeições. Reflita sobre isso. Em qual dos grupos você está navegando? Tá bom? Reflita, se posicione, se reposicione e se alie àquilo que é verdadeiro. Se associe, seja útil àquilo que é verdadeiro. Em nome de Yeshua, tá? Shalom a todos, obrigado pela paciência e nos vemos talvez numa próxima oportunidade. Tchau.